Educação médica não é sabonete. Você não escolhe a faculdade de medicina que você vai fazer, a residência médica ou uma pós-graduação do mesmo jeito que você escolhe um sabonete pelo cheiro, pela embalagem. Não. A coisa tem que ser pensada de um outro jeito, mas infelizmente muita gente trata hoje educação médica como sabonete. Tanto o aluno que procura a formação, quanto quem fornece a formação, o provedor do ensino. Então a gente precisa conversar sobre isso, porque esse é um assunto extremamente importante, é estratégico e que importa não só para o médico e para o educador, mas importa para você também, na população geral brasileira, porque a pessoa que se forma numa escola de medicina, que faz uma residência, que faz uma pós-graduação, no fim está cuidando de você e da sua família. E você não gostaria que essa pessoa tivesse escolhido fazer medicina num lugar como se ela estivesse escolhendo qualquer coisa. Então, esse é um assunto importante, né? O Brasil ele passa por uma mudança que nenhum país no mundo nunca passou quando a gente está falando de formação médica. Em poucos anos, em poucas décadas, para falar a verdade, até poucos anos mesmo, em torno de 4 a 5 anos, o Brasil saltou de 70 e poucas escolas, 78 escolas de medicina, para mais de 390. Nenhum país do mundo tem isso, a não ser a Índia, mas compare. O Brasil tem 200 milhões de habitantes e a Índia, bilhão, né? Então é um dos maiores países do mundo. O que aconteceu nesse tempo? A gente teve uma expansão muito grande de escolas médicas, então teve uma ação, uma decisão de governo no Brasil de que nós precisávamos aumentar o número de médicos. Sim, a gente precisava mesmo aumentar. Existe uma relação médico para número de pacientes no mundo aí, que a Organização Mundial da Saúde fala em torno de 3,1 médico para cada 100 mil habitantes. O Brasil tinha 1 e pouco para cada 100 mil habitantes e a gente hoje tem um pouco mais que 2 para cada 1.000 habitantes, o que colocou o Brasil perto dos países desenvolvidos, da Europa, Estados Unidos. O problema é que essa expansão muito acelerada das faculdades de medicina está criando uma distorção e que vai ter repercussões, e já está tendo repercussões, na saúde do brasileiro no dia a dia. Porque vamos pensar o seguinte, essa expansão imensa de escolas de medicina, 70 para 390, como eu disse, não foi acompanhada, por exemplo, de uma capacidade de formação de educadores, porque não basta saber medicina para que você consiga ensinar bem um novo médico. Você precisa ter habilidades específicas para poder se tornar um bom professor. E não é isso que a gente viu acontecer. O médico forma, faz a sua caminhada de formação, residência, especialização, faz às vezes um mestrado e um doutorado, que ainda é algo muito pouco frequente entre os médicos brasileiros, a proporção daqueles que seguem uma pós-graduação mais aprofundada assim, e depois você acaba tendo a oportunidade de se tornar professor, sem uma preparação metodológica específica na maior parte das vezes. Então isso acaba resultando, junto com uma ausência de clareza ou às vezes de aplicação de diretrizes de formação que deveriam existir, que deveriam ser aplicadas de forma mais rigorosa, num processo formativo que talvez não seja aquele que vai formar o tipo de médico que nós desejamos cuidando do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos, ou seja, de todas as pessoas que a gente ama. Então isso é aqui que o ponto é importante, Educação médica não é um assunto que interessa apenas para o médico ou para a faculdade de medicina ou para o governo. Educação médica é um assunto que deveria preocupar todo mundo, porque são ela que produz as pessoas que cuidam das pessoas que a gente ama. Então esse processo formativo que se expandiu e que tem formado hoje de 35 a 40 mil novos médicos todos os anos. Então o Brasil saindo aí de mais ou menos 500 mil de médicos
por volta de 2035, a gente deve, na pior das expectativas, ter 1.100.000 médicos e, na melhor das expectativas, no sentido de ter maior número, né? E aí depende de como você quer ver isso, o que é o bom e o que é ruim, 1.350.000 médicos. Quantidade imensa, né? Será que eles estão bem formados? Será que eles dão conta de cuidar da sua família do jeito que você gostaria? Alcançar os melhores resultados de saúde que você precisa? Essa é a grande questão, né? Porque educação médica, ela está além apenas de conhecimento, como a maior parte de nós pensa quando fala em educação. Quando você fez lá um curso, estava no colegial, na escola, né, no ensino médio, depois entrou na faculdade ou fez uma pós, qual é o centro de tudo aquilo, na maior parte das vezes, é claro, de todo o processo educacional que a gente passa? Conhecimento. É você adquirir conteúdo, né? Então você vai decorar fatos, você vai entender lógicas, fórmulas, sistemas, esquemas, mas você está focado em conteúdo. Mas não é só conteúdo, conhecimento teórico que forma um bom profissional em nenhuma área. Em todas as áreas do trabalho, da vida, existem outras competências. E aí é importante a gente entender aqui esse conceito. O que é competência? Ser competente quer dizer que eu consigo executar as tarefas e vencer os desafios que eu preciso no meu dia a dia da melhor forma possível, da forma mais excelente, alcançando o melhor resultado. O que é competência em educação? Quais são as competências? O que eu vou usar para dizer que uma pessoa é competente ou não? Ela consegue usar um conjunto específico de competências para poder resolver problemas do dia a dia do trabalho dela. O que são essas competências? A gente chama de chá ou chave aqui no MEF Brasil, né? Chá é clássico, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Quem trabalha com educação conhece essa palavra. Aqui na MEF Brasil a gente fala mais também do V, valores e experiência. Então, chave é a competência. Competência é a chave de tudo. É só guardar isso. Competência é a chave de tudo. Então, a educação médica em geral, e a maior parte do processo educacional que a gente passa na vida, lá na escola, desde criança, está focado muito na competência conhecimento, como eu disse, e um pouco na competência H, habilidade. Né? Então, a habilidade de fazer algo. Muito mais uma coisa de procedimento, o que eu dou conta de fazer, dou conta de costurar, pintar, de operar uma pessoa, de fazer um exame, de interpretar um exame. Habilidade. Então, completa isso a atitude, para completar o chá. A atitude é a forma como eu me porto diante daquele determinado desafio ou daquele determinado problema. Então eu posso ter uma atitude negativa, uma atitude positiva. Então, se eu avalio algo como bom, algo como ruim, eu posso ter uma atitude proativa, reativa. Então há várias formas. A gente pode resumir isso de uma forma simples: atitude é como eu lido no dia a dia com as coisas que eu estou trabalhando ou com as pessoas. E nesse ponto, né, quando a gente fala de atitude, aí a gente tem um problema sério, porque nós temos, né, na metodologia de educação uma facilidade muito grande de trabalhar conhecimento e habilidade, principalmente na escola médica. Na educação médica, na residência, na pós, na graduação, a gente sabe muito bem qual o conteúdo que precisa passar para o aluno, porque está nas diretrizes curriculares, está nos livros, está nos artigos, nos guidelines, beleza. Habilidade, sim, então razoavelmente, grande parte das habilidades duras, vamos dizer assim, como operar, como realizar um exame, como auscultar um paciente, como examinar o abdômen de uma pessoa, como reduzir uma fratura, uma luxação. Essa habilidade a gente também
consegue ensinar muito bem. Mas e a atitude? Que é a forma como a pessoa se porta, o médico vai se portar na frente do paciente no dia a dia. Como que a gente ensina isso? Isso é proposital? Não, na maior parte das vezes não. A gente diz dentro da educação médica, e tem um conceito muito legal que é chamado de currículo oculto. Existe o currículo explícito, claro, que é o currículo da faculdade. É o conteúdo, a ementa do curso, vamos dizer assim, é o conteúdo programático. Tá lá, os tópicos que eu vou estudar. Dentro também tem as habilidades, né? É desejado que o aluno aprenda a examinar o abdômen de um paciente, auscute o coração e saiba identificar, por exemplo, um sopro cardíaco. Beleza, está lá descrito. Mas e quanto à forma do paciente do médico se portar diante do paciente? Quando ele senta na frente dele e o paciente começa a contar uma história, às vezes compartilha com o médico uma dificuldade muito importante, um drama da existência dele, ou o médico tem que dar uma notícia difícil, ou ele tem que enfrentar, isso faz parte do dia a dia, algumas reações do paciente, dos seus familiares, que ele vai ter que aprender a lidar com aquilo, quando às vezes um paciente ele não compreende adequadamente pelo estado emocional que ele está passando uma determinada orientação, quando às vezes existe alguma relação um pouco agressiva. Isso pode acontecer, isso está em qualquer relação humana, as pessoas ficarem com raiva quando estão frustradas, né, ou quando estão com medo. E aí, como que esse médico ele reage quando o paciente ou o familiar ele age dessa forma diante dele? Isso é atitude. Como eu lido com o paciente? Como eu lido com a forma como eu, por exemplo, prescrevo uma medicação e o paciente não adere ao tratamento? Ele não conseguiu tomar o remédio. Como que eu vou lidar com isso? Eu vou dar um rala no paciente, né? Como se ele fosse uma criança pequena. Você devia ter feito, né? Igual a gente faz em casa com um filho, às vezes, que não fez a tarefa, esqueceu uma coisa importante. Não podia ter esquecido, né? Como que o médico lida com isso? Isso é atitude. E isso que é fundamental, que a gente está aí no dia a dia, o tempo inteiro se relacionando com as pessoas, e é talvez o que dá mais, né, o elemento que caracteriza melhor, né, a percepção imediata de uma pessoa ou de um médico que você é capaz de confiar nele e compartilhar, porque o conhecimento dele, a princípio, você não tem acesso. Você pode ver que ele se formou numa boa faculdade, fez residência num bom serviço, pode olhar o currículo dele e ver que ele publicou um bom artigo, publicou artigos, sei lá, o que você vai usar como referencial para dizer que ele é um bom médico. Mas, de verdade, né, além dos resultados clínicos, o que as pessoas em geral costumam comentar sobre o que é ou não é um bom médico? Pensa você, quando você precisa procurar um médico e você vai tomar opinião com as pessoas, seus amigos, seus colegas. Elas vão dizer, olha, vai no médico tal específico, nossa, porque ele me tratou de um jeito muito bom, ele foi muito atencioso, esclareceu minhas dúvidas. Entende? Nós estamos falando aqui é o quê? Atitude. E atitude, ela não é treinada de forma proposital. Em geral, ela é treinada naquilo que eu chamei antes de currículo oculto, né? Que é o quê? É aquilo que dentro do ambiente médico, dentro da faculdade, né? As relações entre alunos, professores, elas vão dizendo, né, sobre como a gente se relaciona. Então, como um professor trata um aluno, acaba dizendo para o aluno que talvez esse seja o padrão de como um médico deve tratar um paciente, né? Então, essa teia de relações e de formas de agir é o que a gente chama de currículo oculto. Infelizmente, oculto, porque ele deveria ser mais proposital. E aí, onde entra o ponto? Né? É porque num processo de expansão tão grande do número de escolas médicas, em que você tem dificuldade de garantir
até mesmo que o conhecimento e a habilidade estejam sendo ensinadas da forma correta, como que a gente vai garantir que o currículo oculto ele é o mais adequado para formar o tipo de médico que a gente espera para cuidar das pessoas que a gente ama? Entende a gravidade disso? Então, uma expansão muito grande do ensino médico tira, às vezes, a possibilidade de enxergar detalhes tão importantes que vão determinar a qualidade da assistência em saúde. Para completar as competências, a gente falou de atitude agora. De onde vem a atitude? Qual é a base do currículo oculto? V de valores. Então, completando a chave, V de valores. Outro ponto que talvez seja extremamente negligenciado no processo de educação médica. Por quê? Eu nunca vi, até hoje, em quase 20 anos aí de trabalho em educação médica, nenhum lugar em que isso fosse explícito. Quais são os valores dessa faculdade de medicina? Isso claro, bem explicado e aplicado no dia a dia, naquilo que a gente vai chamar de cultura, né? Então, isso é muito comum, é muito fácil de entender para quem trabalha em empresa, por exemplo, né? Em empresas a gente fala muito de cultura empresarial, que é o quê? Código de conduta, a forma como as pessoas vão se comportar, o que é desejado e o que não é desejado no comportamento das pessoas. Esses valores que formam a cultura determinam as atitudes, e as atitudes determinam a forma como o conhecimento e a habilidade serão usadas no trabalho, no dia a dia do médico. Olha como isso vai se encadeando. Então, valores é outro elemento extremamente importante. E por último, experiência, que é um nível de conhecimento que talvez seja, a gente pode dizer, tecnicamente dentro da neurociência, do aprendizado, de não declarativo. Quer dizer, eu não consigo explicar. É igual andar de bicicleta, por exemplo, a gente não consegue explicar para uma pessoa como que eu equilibro numa bicicleta. Isso é um conhecimento não declarativo. E a experiência, né, os anos de experiência trabalhando, eles vão dando um feeling, um insight, né, que torna você muito mais capaz de resolver problemas complexos porque você já enfrentou aquele aprendizado. E dentro de um processo de educação formativo, um bom professor, um bom educador faz de forma proposital todos esses passos, inclusive o passo da experiência. Ele vai atuar como professor quando ele está falando de conhecimento e habilidade. Ele vai atuar como um mentor quando ele propositalmente se comporta de uma determinada forma, imprimindo os valores e transmitindo a experiência de vida dele, de vida profissional e de vida pessoal, para esse aluno. E aí isso fecha o conjunto da chave. E aí fazer isso de forma proposital é que criaria um bom médico. Por isso que aqui na MEV Brasil a gente é muito proposital, principalmente em determinar quais são os nossos valores, trazer pessoas que tenham experiência de prática e que tenham a atitude correta para poder ensinar o aluno a aplicar os conhecimentos e as habilidades que ele precisa para mudar a vida do paciente, mudar o estilo de vida dele. Então, a educação médica ela é muito mais complexa do que ela tem sido tratada. Por isso é que eu gosto de brincar, como eu disse no começo do vídeo. Educação médica não é tão simples quanto produzir, embalar, vender e comprar um sabonete, que eu escolho pelo cheiro, pela cor e pela embalagem. Existem elementos muito mais complexos que precisam ser pensados. E é isso que preocupa a gente. Quando a gente fala em expansão do número de médicos no Brasil, expansão de escolas médicas. Isso deveria preocupar você. Porque não é uma questão só do conteúdo, mas de que tipo de pessoa, porque vamos lembrar isso, né? Um médico é uma pessoa que cuida de outras pessoas. Que tipo de pessoa é essa que está cuidando das pessoas? Será que os processos formativos estão constituindo o tipo de pessoa que a gente gostaria de ter, né? Então,
A questão do número de médicos no Brasil, se é adequado ou não ter um pouco mais de 2 ou um pouco menos de 2,1 médicos por 100 mil habitantes, se é mais ou menos do que a Organização Mundial da Saúde pede, nem é a questão tão central, porque a diferença da forma como médicos e o sistema de saúde se organizam de um país para o outro faz com que eu precise mais ou menos, num país ou outro, de médicos, e tem a questão da distribuição também. Não adianta, no Brasil a gente tem uma concentração muito grande de médicos no Sudeste e no Sul e uma ausência, né, muito grande no Norte e Nordeste do país, Centro-Oeste do país, o que faz com que ainda continue tendo desassistência em muitas regiões do Brasil. Então essa não é tanto a chave. A chave é a chave, né? Se esse médico ele se tornou competente, ele se tornou capaz de cuidar bem das pessoas. Por isso que eu repito, educação médica não é sabonete. A gente devia levar isso um pouco mais a sério.